acreditar. Entrei ao vivo no Instagram para falar sobre o funcionamento do Sprint Final Revalida 2020. Fui falar para todo mundo, mas o vídeo era para vir para cá, né? Era para falar para quem está aqui dentro da plataforma. E aí qual foi o problema? Terminou tudo e tal, a gente conversou bacana e o Instagram não gravou o vídeo. Resultado, o Fabrício está aqui de novo para a gente conversar novamente sobre o Sprint Final Revalida 2020. Não tem problema não, a gente conversa de novo, viu? Só não se importe aqui, tá na rotina, na hora da rotina do hard work. Então entra gente, sai gente, sabe? Alguém fala, grita e enfim. É a loucura na loucura que as coisas funcionam, né? Então não se importe com isso não, foco aqui na nossa conversa. Porque tem duas coisas importantes. Primeiro, eu preciso dar as boas-vindas ao Sprint Final Revalida 2020. Sinta-se em casa, a gente vai junto até o fim. E o segundo ponto, que é o foco da conversa mesmo, a gente precisa alinhar algumas coisas, entender, na verdade, como é que funciona a rotina do sprint final para que a gente consiga tirar o máximo de proveito. O sprint final é um modelo de revisão focada em provas. É um treinamento, na verdade. Treinamento, isso não é um começo de preparação, é um treinamento. Que a ideia é que a gente faça assim na reta final de preparação mesmo, sabe? Que é para a gente entrar na alma do concurso, sedimentar conceitos importantes e tal. O sprint final, ele tem uma rotina específica de funcionamento, é uma metodologia inovadora, a gente começou a implementar isso no ano passado e foi assim uma revolução muito grande, mudou a vida de muita gente. E o sprint, ele tem um funcionamento que é muito interessante porque ele é baseado em metodologias ativas. O que acontece dentro do sprint final? A gente vai receber aqui na plataforma semanalmente, atenção, hein? Semanalmente alguns materiais. Esses materiais são tanto na forma de videoaulas, resumidas, aulas de revisão, quanto as chamadas áreas de treinamento. Deixa a área de treinamento aqui porque é a parte mais importante, a gente fala já dela. Primeiro eu quero falar sobre as aulas de revisão. Muita atenção nisso, muita atenção. As aulas de revisão que serão disponibilizadas aqui são aulas de revisão sobre assuntos que mais frequentemente costumam ser explorados nos concursos médicos, entendeu? São aulas resumidinhas, com as principais mensagens, aquilo que geralmente o concurso costuma extrair de informação relevante que é questionar a gente, sabe? Que concurso? Qualquer concurso. É o jeitinho que costuma cair na prova, entendeu? Beleza. Fabrício, legal? Vou assistir todas essas aulas, viu? Não, senhor, não, senhora. Sem essa conversa de assistir toda a aula, papai. A aula estará aqui simplesmente para que caso a gente precise consultar alguma coisa que está meio perdida, nossa, eu não lembro muito bem disso, como é que é mesmo e tal, a gente vai lá assistir. Mas não é para ficar dizendo assim, eu tenho que assistir todas as aulas, meu Deus, só assisti 2, tem mais 3 e tal. Não é para fazer isso. Não é obrigatório assistir essas aulas, entendeu? Na verdade, essas aulas são um bônus, é um brinde que vem junto do sprint final, sacou? Estão lá para caso seja necessário, eventualmente, a gente fazer uma consulta. Ah, mas eu adoro assistir aula, tá? Vai lá e assiste, mas veja só, a aula não resolve a nossa vida, a coisa entra e sai, se perde. Ah, mas eu aprendo é assim. Uma coisa, quando a gente está no começo do estudo, entendeu? Que a gente precisa criar uma base, a gente vê a aula para se encantar pelo assunto, para conseguir estudar, para valer. Agora é hora de revisar. A gente não pode ficar perdendo tempo com aulas, mas elas estão lá caso a gente precise consultar alguma coisa. Tudo bem? Essas aulas são de assuntos genéricos, muito frequentemente explorados, e estarão lá à disposição e serão progressivamente liberados. Como assim progressivamente? Toda semana vão ser liberadas algumas dessas aulas. Tudo bem? Essas aulas não têm nada a ver, atenção, nada a ver com as áreas de treinamento que são a base do sprint final. Nada a ver não, entendeu? Então às vezes tem aula de um tema, a aula de revisão, a área de treinamento é outra coisa e o contrário também, sabe? Então não tem vinculação, tem uma área de treinamento disso, mas não tem aula. Esqueça, a aula é um bônus, é um brinde, entendeu? Por sinal, a gente vai liberar inclusive alguns vídeos de revisão de eletro, de imagem, né, muito legais e que vão ser disponibilizados também. Show? Uma outra coisinha em relação a essas aulas
é que são aulas de revisão. Isso não são as lives do Hard Work. As lives do Hard Work não tem nada a ver com o sprint final. Entendeu? Nada a ver. Mas será que não pode? Não, porque as lives são de outro programa. Tudo bem? Então, muita atenção para não se atrapalhar nesse processo, porque as aulas estão lá para consultas pontuais se a gente quiser checar alguma coisa. Ok? Nosso foco mesmo é nas áreas de treinamento. Essa que é a mágica do sprint final, cara. Essa que é a mágica. O que acontece lá? O sprint tem um modelo de treinamento em que a gente é apresentado para os assuntos através de algumas mensagens que são muito valiosas. A gente faz uma brincadeirinha lá dentro, é um joguinho. A gente vai preenchendo algumas frases e tal. Parece uma coisa assim, mas eu estou aprendendo com isso, isso eu sei, isso é besteira e tal. Não, a gente sedimenta conceitos sem perceber. Sem perceber. Entendeu? O cérebro está trabalhando e a gente está aprendendo não aquilo que o cérebro está trabalhando, a gente está aprendendo outra coisa que está escrita por lá. É um processo dinâmico, é um processo ativo de aprendizado. Show! Detalhe, o sprint, ele se caracteriza por ter esse processo ativo de revisão, de mensagens que vão sendo sedimentadas e que são preparadas para cada concurso. Cada concurso tem o seu, entendeu? Então ele é sempre formatado para instituições específicas. Como? A gente pega as provas antigas para fazer isso. E entende a alma daquele concurso, sabe? A gente fez muito isso com provas de residência e tal. Pega as provas antigas. Fabrício, mas peraí. O Revalida mudou, papai. Mudou? É outra banca e tal. Então, como é que vai ser do Revalida? Calma, peraí. Duas coisas importantes nesse contexto. Duas coisas. Primeira coisa importante. Independente da banca, é tudo medicina. Não existem duas medicinas, três medicinas. Qual é a medicina desse concurso? Não existe isso, cara. Óbvio que existem protocolos distintos, é óbvio, todo mundo sabe disso, viu? Mas a medicina é a mesma, entendeu? A medicina é a mesma. Por sinal, essa coisa de protocolo, às vezes tem umas instituições, uma ou outra, né, que é louca por um protocolo que só ela usa, né? No caso do Revalida, do Ministério, não tem confusão, porque o protocolo é o do Ministério, entendeu? Então baixa a bola que a medicina é a mesma. Mas eu queria era ter um específico. Ninguém tem a prova. A gente não sabe como a prova vem, apesar de ter muitas pistas, mas a gente não sabe como é que ela virá. Entendeu? Um ponto fundamental é lembrar desse detalhe. É tudo medicina. E aí vamos aos fatos, né? Fato importantíssimo. Os nossos alunos que fizeram o sprint final em 2019 manifestaram de uma forma uniforme um sentimento. Dizendo assim, Fabrício, eu fiz o sprint final para a prova X, me ajudou muito na prova X e me ajudou pra caramba na prova Y. Sacou? Não é que não precise fazer o sprint da prova Y. Se tiver da prova Y, é melhor fazer os dois até. Mas é que quando a gente treina para uma, tem uma série de conceitos que valem para outra também. Na verdade, isso mostra para a gente que o programa do sprint, a maneira como a medicina é apresentada no sprint é que ajuda, entendeu? Independente do conteúdo, a gente sedimenta as coisas, isso acaba ajudando em vários concursos. E aí, obviamente, né, direcionar mais para um ou para outro acaba dando um adicional muito importante, sabe? Mas, de qualquer forma, fazer o sprint ajuda para tudo. Então, isso é uma coisa importante. A segunda coisa é em relação a como a gente organizou as coisas por Revalida 2020. Porque não foi à toa, não. Não foi aleatório. A gente não pegou, bota isso aí, bota. Ei, bota do jeito que tá aí. Bota assim, sabe? Não. Na verdade, essa foi uma construção que não foi simples. A gente teve que buscar todas as pistas disponíveis, né? A conversinha lá, Unifesp, UFC, banca norte-americana. Baixa a bola com esse negócio de banca norte-americana, viu? A gente não sabe exatamente como é que isso virá, se essa banca vai, na verdade, mais ajudar no processo da prova multimídia, usando a base do Sírio, né? Que já faz isso há muito tempo e tal. Baixa a bola, mas são elementos importantes. Saúde mental, né? Elementos importantes, que a gente sabe que devem fazer parte disso. Agora veja uma coisa muito, muito valiosa. Muito. Fabrício, o INEP já foi, eu não quero olhar as provas do INEP. Cuidado com isso, cuidado. Quando a gente criou tudo que a gente considerou importante de ser direcionado para o Revalida no sprint final, a gente alinhou uma série de coisas baseado nas informações que você tem, mas um detalhe muito, muito, muito valioso. A gente aqui do Hard Work Medicina não acha que faça sentido algum desprezar o histórico do INEP. Não. Veja, o que a gente vai fazer não é baseado no INEP, mas a gente considera aqui no Hard Work
que o histórico do INEP nos ajuda. Por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é a gente fazer um concurso de uma instituição qualquer. Qualquer que eu falo é qualquer uma, não é desmerecido. Estou falando assim, uma instituição X ou Y, sabe? USP, o FMT. Lá tem pessoas que vão preparar a prova do jeito que elas pensam. Dependendo da instituição, as pessoas sentam, alinham as ideias assim, cara, o que a gente quer dessa pessoa que vai ser aprovada? Quais são as habilidades? Tem provas que as pessoas constroem assim, muito bem, sabe? Parabéns para quem faz isso. Agora tem prova que não é assim, não. Diz assim, faz uma questão para mim aí, faz uma aí. Pega da prova de residência, pega daquele concurso de médico, entendeu? Então, cada instituição tem o seu jeito, ok. O revalida do governo, o revalida do ministério, chame como quiser, MEC, INEP, chame do jeito que quiser, tem uma alma, papai. Tem uma razão de existir. Esse modelo, as pessoas são selecionadas para preparar aquilo, né, para preparar esse modelo, baseado em algumas diretrizes. Quem são as pessoas que a gente vai poder dizer, olha, vamos validar o seu diploma aqui? Entendeu? Quem são? O que a gente espera? Né? Quais são as características? O que a pessoa tem que saber? Tem que falar português. Prova do INEP, enunciados grandes. Lembra disso? Era assim, não era? Não era? Não era desse jeito? Pois é. Era habilidade que precisava ser testada. Outra, abordagem terapêutica de algumas coisas, né? Com mais intensidade que em alguns concursos. Abordagem diagnóstica com mais intensidade que em outros concursos. Então, assim, existe uma alma que deve ser preservada. Essa alma não é de uma banca, é da ideia do concurso, entendeu? Da ideia daquele modelo. Isso tem uma chance muito grande de ser preservada. Sacou? Qual é o ponto? É que a gente não vai desprestigiar isso aqui, a gente não vai jogar isso no lixo, não. Então isso vai fazer parte. Vão aparecer coisas que a gente valorizou aqui porque o INEP valorizava. Sim, senhor. Porque aquilo não era da cabeça das pessoas, tinha uma ideia por trás, uma alma por trás. E mesmo que mude governo, essa alma em relação ao que a gente espera das pessoas que trabalhem quando vai montar o concurso é a mesma. Entendeu? O SUS é o mesmo, né? Então, continua mais ou menos com a tendência de ter essa pegada. E isso a gente valorizou na hora de organizar as coisas do sprint final Revalida 2020. Ai, então é baseado no INEP. Não é isso que eu estou falando. Não foi isso que eu falei. O que eu estou dizendo é que a gente não vai desvalorizar. Esquece, não veja não. Não, senhor. A gente vai ver sim, senhor. Tudo bem? Esse é o ponto fundamental que a gente não pode perder de vista jamais. Ah, Fabrício, mas eu quero que seja específico para essa prova. Como é que a gente vai saber se nunca viu a prova? Entendeu? Ai, mas e se cair questão de anatomia? Tá todo mundo ferrado. E se cair questão de histologia nessa banca norte-americana? Tá todo mundo ferrado. Entendeu? Então a gente vai valorizar aquilo que parece, pelas pistas que a gente tem, que é o mais provável de aparecer na prova. Ok? Não esquecendo que é tudo medicina e o modelo do sprint ajuda. Mas olha só, como é que a coisa funciona de fato nessas áreas de treinamento que são grande foco? Seguinte forma, toda semana, às quintas-feiras, a gente vai receber um bloco de áreas de treinamento. Hoje, por exemplo, tem 5 áreas de trauma. A gente vai começar com trauma, porque vem o carnaval agora e tal, né? Então, primeirinha semana, 5 áreas de trauma. Depois vão vir mais coisas progressivamente e isso vai, o programa todo do sprint, ele vai ser finalizado até antes da prova, né? Obviamente até antes da prova. Ok, mas não se estresse que semanalmente isso vai aparecendo. Beleza. O que acontece quando a gente recebe a área de treinamento? Tá lá, trauma de abdômen. A gente abre a área de trauma de abdômen e aí vem um vídeo do professor, o Fábio. O Fábio vai falar assim, olha, geralmente costuma ser explorado isso na prova e tal, entendeu? Vai falar, às vezes vai falar alguma coisa específica do Revalida, sabe? Que a gente imagina que possa ser diferente e tal. Às vezes não, às vezes vai falar uma coisa mais genérica. Olha, nos concursos costuma aparecer assim, assim, assado, entendeu? Então, esse vídeo é para dizer como que geralmente aquele assunto pode ser explorado. Essa é a ideia desse vídeo, não é uma aula, é um direcionamento. Eventualmente pode vir um conceito tal, mas é um videozinho curtinho. Ok. Assim que esse vídeo acaba, a gente vai se submeter a umas atividades dinâmicas, lúdicas e viciantes. É uma brincadeirinha, fácil pra caramba. São frases, tem que completar a frase. E a gente aprende coisas sem perceber, coisas que são importantes para as questões de prova já feitas sobre aquele assunto. Entendeu? Show. Uma vez respondido aquilo, o sistema vê se a gente acertou ou errou e pergunta assim,
Você tinha certeza? Foi um chute? Isso é importante, viu? Isso é importante. Tem que responder isso, porque isso determina tudo que vem pela frente na plataforma. Beleza. Toda vez que a gente termina essa perguntinha, aparece uma mensagem embaixo. Essa mensagem é o conceito que a gente precisa levar para a nossa vida e que a gente vai sedimentando progressivamente, porque vão aparecer várias vezes, várias vezes, várias vezes. Sacou? Junto com isso, vão aparecer também umas questões de prova. Assim, olha, veja por que isso aqui é importante. Né? Veja algumas questões em que esse assunto já apareceu, sabe? Aparece lá questões de prova de residência, provas diversas, sabe? Para a gente ver como aquilo se contextualiza, como aquilo se materializa em questões de prova. Sacou? É isso que vai aparecer lá, questões variadas, viu? Diversas. Tudo bem? Beleza. Aí a gente vai fazendo uma atrás da outra dessas frasezinhas, né? É tranquilo e tal, isso, aquilo, outro. Detalhe, essa área de treinamento, ela exige que a gente acerte tudo. Enquanto não acertar tudo, enquanto não acertar todas as perguntinhas, ela não termina. Sacou? Então tem que acertar tudo. Uma hora a gente acerta. Errei, ela vai lá pro fim da fila, volta, vai pro meio da fila, volta, aparece de novo pra gente. Sacou? Beleza. Uma vez finalizada aquela área de treinamento, ela vai ser fechada e vai voltar pra gente daqui a um tempinho. Não vai ficar para trás não. Existe um algoritmo na plataforma de forma que a gente tenha contato frequente com aquele assunto novamente. E aí quando voltar, ela volta menor. Volta com uma amostra, sabe? Daquilo que a plataforma percebeu que é mais importante para cada um de nós. Sacou? A plataforma vai personalizar a nossa revisão. Vai trazer de novo coisas que a gente errou. Vai trazer duplicado coisas que a gente errou, que a gente chutou, que a gente teve dúvida ou que achava que tinha certeza e errou. A plataforma formata a revisão no nosso molde. Por isso que não pode pedir para deixar ninguém brincar. Ei, faz aqui rapidinho para ver como é legal. Não deixe ninguém mexer no seu sprint final. Não deixe. De jeito nenhum. Porque se mexer, a coisa vai sair da linha e tu não vai receber aquilo que é importante para ti. Entendeu? Desanda tudo. Sacou? E aí vai de tempos em tempos, revisões cíclicas até o dia da prova. Até o dia da prova. Todas as áreas de treinamento vão ficar disponíveis até o dia da prova. Entendeu? Na verdade é assim, fiz, ela fecha, a plataforma vai dar pra gente ouvir, vai alertar, viu? Eu vou esquecer de revisar. Não, a plataforma vai avisar. Ei, aqui, ó, revisa isso aqui porque tá no dia de revisar. Entendeu? E assim vai com essas revisões cíclicas até o dia da prova. Tudo bem? Então, muita atenção. Toda semana, um grupo é liberado para que a gente faça. Essas áreas de treinamento não tem nada a ver com as aulas. Por acaso, hoje vão ter os vídeos de trauma até liberados, né? Atenção, mas não tem nada a ver. Não vão depois assim, tem uma área aqui de tal coisa e não tem a aula. Não tem nada a ver. Essas aulas, os vídeos são bônus, é um brinde do sprint final. O foco mesmo total aqui é nas áreas de treinamento. Entendeu? Toda semana vão ser liberadas essas áreas. Quando a gente tiver a data da prova específica, a gente vai conseguir saber até quando vai. Por enquanto, vai sendo liberado progressivamente, lentamente, para a gente pregar no tranco progressivamente, porque senão a gente fica louco, com um monte de coisa para fazer, depois tem um monte de coisa para revisar e não dá conta. Então, progressivamente, a gente vai tendo contato com todas as áreas importantes. Tudo bem? Perguntinhas que muitas vezes aparecem. Fabrício, tem material escrito? Não tem material escrito. Não tem. Isso é um modelo de revisão, não tem material escrito. Agora é hora da gente revisar e sedimentar conceitos importantes. Fabrício, tem questões comentadas aqui no sprint final? Não tem questão comentada. Questão comentada é um outro problema da nossa vida, né? Porque a gente vê a questão, lê o comentário, aquilo ali, papai, é aprendizado passivo também, viu? Entra e sai. Mas veja só, um ponto importante é o seguinte, é que o sprint é a questão comentada, só que ao contrário, entendeu? O que a gente fez foi criar um modelo em que a gente tornou ativo o processo de comentário das questões. A gente mostra as mensagens e brinca com as mensagens e depois mostra como é que aquilo pode eventualmente aparecer numa questão de prova, entendeu? Então eles estão por ali, só que eles estão pulverizados dentro do sprint final. Sacou? Muita atenção com isso. Dentro do sprint, quem tiver por aqui tem o contato dos professores. Dúvidas, manda direto pra gente, conversa, entendeu? Pergunta e tal, sugestões, isso, aquilo outro. Vai conversando que a gente vai detonar tudo. Beleza? Outro ponto importante para fechar a nossa conversa. O sprint final é um programa que é formatado para funcionar em 3 semanas.
Sim, a gente considera que em 3 semanas dá para fazer tudo, dá. Então não é obrigatório começar logo, não. Se quiser esperar um pouquinho, sair o edital e tal, pode esperar, viu? Mas eu quero começar logo. Tá, comece. Mas ele é feito para poder ser concluído em 3 semanas, claro, dedicando um tempinho para isso e tal, né? Isso é tão verdade que as inscrições ficam abertas até 3 semanas da data da prova, entendeu? Então até lá vai ficar aberto, avisa a galera aí e tal. Mas não fique nessa loucura de querer começar mais rápido. Não, se estiver se organizando, se organize. Comece um pouquinho mais à frente, não tem problema. Quanto tempo demora para fazer cada área de treinamento? Ué, cada pessoa tem o seu tempo, né? Teste. Já estão disponíveis, né? Estarão disponíveis logo, logo aqui. Faça lá e veja quanto tempo que leva para fazer uma área de treinamento. Tudo bem? Quantas áreas de treinamento serão? Isso é muito variável, vai depender até de pistas que a gente tenha durante esse processo, mas geralmente o sprint final ele é fechado em torno de 100 a 130 áreas de treinamento. Oscila dentro disso. Tudo bem? Tá bom de conversa. Vamos detonar agora que chegou a hora.